Quando você pensa em um animal de estimação, o que vem à sua mente? Um cachorro, um gato, talvez um peixe? E se eu te dissesse que, ao longo da história, as pessoas já tiveram companheiros de estimação muito diferentes dos que conhecemos hoje? Neste vídeo, vamos viajar no tempo e explorar os animais que os antigos mais tinham como animais de estimação. Prepare-se para descobrir algumas histórias curiosas e fascinantes sobre como as pessoas cuidavam de seus amigos de quatro patas, ou até de penas, escamas e outras formas de vida. Você vai se surpreender com a diversidade de animais que foram considerados animais de estimação ao longo da história. E quem sabe, ao final, você passe a olhar para os seus próprios bichinhos com um olhar um pouco mais curioso e cheio de história. Então, fique comigo até o final, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar completamente a maneira como você vê os animais que convivem com a gente hoje em dia. Cães são sem dúvida os animais de estimação mais comuns hoje em dia. Mas você sabia que na antiguidade eles eram muito mais do que simples companheiros? O que a gente conhece hoje como um cachorro de estimação já foi um verdadeiro parceiro de caça, proteção e até status social. Na antiga Roma, por exemplo, cães eram considerados símbolos de lealdade e coragem. Existiam até cães de guarda, usados para proteger propriedades e templos, mas também animais que acompanhavam os nobres em suas viagens, oferecendo uma companhia fiel. Em algumas culturas, como no Egito Antigo, cães eram também vistos como criaturas espirituais, com alguns sendo mumificados ao lado de seus donos, como uma forma de garantir que continuariam a protegê-los na vida após a morte. É impressionante como, ao longo do tempo, o papel do cão mudou. De caçador e protetor, ele passou a ser aquele amigo fiel que tem um lugar especial dentro de casa e no coração de muitas famílias. Gatos no Antigo Egito. Um simbolismo divino, os gatos são outro. Exemplo clássico de como os animais de estimação antigos tinham um valor simbólico profundo. Os egípcios, conhecidos por sua relação espiritual com os animais, consideravam os gatos como criaturas quase divinas. A deusa Bastete, que era a deusa da proteção, do amor e da fertilidade, era representada com a cabeça de um gato. Os egípcios acreditavam que os gatos eram uma manifestação dessa deusa, trazendo proteção e prosperidade para os lares. Isso fez com que os gatos fossem extremamente respeitados, sendo muitas vezes enterrados com seus donos, como parte de um culto à deusa. Você já parou para pensar que a reverência que temos pelos gatos hoje, com seus olhares misteriosos e elegância, tem raízes profundas no passado, em um culto quase religioso que durou séculos? Hoje em dia, aves como papagaios e canários são comuns em muitos lares. No passado, especialmente em culturas como a China antiga, esses animais tinham um valor completamente diferente. Na China, as aves exóticas eram vistas como símbolos de status. Podiam ser encontradas em jardins imperiais, e sua criação era considerada uma arte refinada. Os pássaros canoros, como o cuco e o rouxinol, eram especialmente apreciados por sua habilidade de cantar, e as pessoas investiam grandes quantias em treinar suas aves para cantar de maneira especial. Além disso, no Império Romano, o gosto por pássaros exóticos também era uma grande tendência. As aves, especialmente papagaios e fazões, eram frequentemente criadas em cativeiro e usadas como ornamentos decorativos em festas e eventos sociais. Na Europa medieval, especialmente nas cortes reais, os coelhos e porquinhos da Índia eram considerados animais de estimação bastante populares. Para os nobres, a criação de coelhos não só fornecia carne, mas também era uma maneira de mostrar sua riqueza e capacidade de criar animais exóticos. Os porquinhos da Índia, por sua vez, eram muito apreciados pelos ricos da Europa durante os séculos XVII e XVIII. Devido ao seu tamanho pequeno e natureza dócil, eram frequentemente tratados como pequenos tesouros de estimação, chegando até a ser considerados símbolos de riqueza entre as classes altas. Vamos falar agora de um dos animais que teve um papel vital em várias civilizações antigas: o cavalo. Desde os tempos da Mesopotâmia até o Império Mongol, os cavalos não eram apenas
usados para transporte ou em batalhas, mas também como companheiros. Eles eram símbolos de prestígio e poder, especialmente nas culturas onde a guerra e a cavalaria tinham grande importância. Para os mongóis, por exemplo, o cavalo era considerado quase uma extensão do próprio ser humano. O cavalo também era um verdadeiro tesouro para muitas famílias nômades. Mais do que um animal de trabalho, era visto como um amigo e confidente, com muitas tradições de reverência e respeito a esses animais. Peixes ornamentais. Beleza e relaxamento no mundo antigo, embora os peixes como animais de estimação sejam populares hoje. Você sabia que na China antiga, o cultivo de peixes ornamentais, especialmente o famoso carpinteiro japonês, já era considerado uma arte? Na China, peixes eram símbolos de longevidade e prosperidade. Eram comuns em jardins ornamentais onde eram vistos como símbolos de boa sorte. Mais tarde, os peixes também se tornaram populares na Roma antiga, onde os aquários eram usados para embelezar as casas dos mais ricos e como símbolo de riqueza e prestígio. Os peixes, com sua serenidade e beleza, sempre exerceram um grande fascínio sobre os humanos, muito antes de se tornarem comuns nos aquários de hoje. Macacos. Companheiros curiosos na Ásia e na África. Embora os macacos não sejam comuns como animais de estimação hoje em dia, eles já foram bastante populares em algumas regiões do mundo. No Sudeste Asiático e em partes da África, macacos eram tratados como animais de estimação pelas famílias mais ricas. Esses primatas, com suas personalidades inteligentes e travessas, eram considerados símbolos de esperteza e agilidade. Muitos deles eram ensinados a realizar truques e eram exibidos em festas e eventos como uma forma de entretenimento. O comportamento travesso dos macacos, combinado com sua inteligência, os tornava animais fascinantes para os antigos, mas também um pouco complicados de cuidar. As cobras são outro exemplo de animais exóticos que, por vezes, foram tratados como animais de estimação. Na Índia e em algumas partes da África, cobras eram mantidas como símbolos de poder, mistério e até de proteção espiritual. Na antiga Índia, as cobras eram associadas a divindades, e algumas pessoas as mantinham em seus lares como símbolos de boa sorte ou para proteção contra maus espíritos. Além disso, na Egito Antigo, cobras eram associadas à deusa Uatete, uma figura que representava o poder protetor. Embora, na maioria dos casos, as cobras fossem tratadas com um certo temor, elas eram reverenciadas como seres poderosos e místicos. Vimos que, ao longo da história, os animais de estimação eram muito mais do que simples companheiros. Eles tinham simbolismos profundos e, em muitos casos, eram usados para expressar poder, status e até crenças espirituais. Desde os leais cães romanos até as cobras místicas do Egito, a relação entre os seres humanos e os animais sempre foi cheia de mistério e respeito. Se você gostou de aprender mais sobre esse incrível mistério da natureza, não se esqueça de dar aquele like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos fascinantes para você. E se ainda não é inscrito no Planeta Selvagem, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. E tem mais. Se você ficou curioso sobre outros segredos do mundo animal, tem um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, que vai te deixar ainda mais impressionado com o que a natureza é capaz. Um forte abraço, não perde. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem e até mais.